Olá pessoal, tudo bem com vocês? Faz um tempinho que eu não venho aqui no canal pra gente conversar um pouco sobre esse universo literário, mas diante de um vídeo que eu acabei de ver, eu senti a necessidade de vir aqui conversar, porque aquele vídeo despertou várias coisas pra mim, que ao meu ver também deve despertar em várias outras pessoas também um pouco dessa, diria, indignação, pelo que eu ouvi ali. Então eu falei, cara, eu vou fazer um vídeo sobre isso. É um vídeo que fala sobre um livro, na verdade fala sobre um livro e ele vai falar sobre outro vídeo que fala sobre este livro, né? Eu não trouxe aqui nenhum livro necessariamente dito pra gente conversar, mas tem a ver com esse universo literário, então eu achei que seria muito importante, muito legal a gente conversar. Então vocês vão ver que o vídeo de hoje é extremamente desconstruído, num cenário diferente, porque eu não estou na minha casa, estou em outra cidade, na verdade, viajando a trabalho, mas eu fiz essa pausa pra poder conversar com vocês um pouquinho, porque eu acho que é super válido, tá? Então, bora discutir isso, porque eu tô realmente indignada. E bom, vamos lá. O vídeo de hoje é pra gente falar sobre um vídeo de uma booktuber que ela está falando, fazendo a resenha e a crítica dela sobre um livro que se chama A Cultura Importa, de Roger Scruton. Ele é um autor também muito famoso, tem diversos outros livros, enfim. Mas o que me chamou a atenção é porque ela mesma publicou no perfil dela vários comentários negativos que foram fazer na página do vídeo dela a respeito do que ela comentou sobre o vídeo. E aquilo me despertou curiosidade. Eu falei, gente, o que gerou essa revolta das pessoas estarem indo até lá falando mal do vídeo, falando mal do livro? Por quê, né? Ainda mais sobre um assunto como esse, que é cultura, que é um assunto super importante na atualidade. Então eu fui lá assistir o vídeo. Eu não li o livro ainda, me despertou o interesse, porque quando a gente vê um comentário sobre algo que nos deixa tão indignado, a gente fica com vontade de ir mais a fundo e ler sobre aquilo pra tentar entender qual é o ponto de vista do autor que fez o livro, o ponto de vista da pessoa que comentou, o ponto de vista de quem está apoiando aquilo nos comentários e de quem está indo contra aquilo e está indignado. Então, eu confesso que eu não li o livro e eu pretendo fazer isso. E depois eu até venho e faço outro vídeo falando sobre a minha resenha, o meu ponto de vista do autor em si, da obra em si. Mas hoje, especificamente, o vídeo eu quero falar sobre o livro, de uma forma geral, pelo que eu entendi, ainda vou ler mais, ele fala sobre a importância da cultura ocidental. Ele está trazendo a importância da cultura ocidental, tá? E que fique muito claro isso. Já começa falando que no livro, o autor ele traz a questão de que a Europa é um continente velho. De fato é um continente velho, assim como todos os outros, né? A Terra foi criada ao mesmo tempo. Então, o que nós temos de divergência é como é a criação do conceito de localidade, né? E aí nós vamos trazer aqui vários conceitos históricos. Então assim, a Europa é um continente velho, assim como todos os outros, porque o mundo foi criado ao mesmo tempo. Então o que nós temos ali, na verdade, são diferenças a partir da criação do conceito de Estado, do conceito de país, do conceito de localidade, de região, de continente, etc, etc, etc. E ela faz isso, mas ela está associando ali a velhice da Europa à questão da idade da população, porque cada vez mais a população europeia está envelhecendo e não está se renovando, porque as pessoas não têm vontade, a população jovem não tem vontade de ter filho, né? E quem tem, de repente, não sei, não vive mais lá, se muda, vai para outra localidade, enfim, está envelhecendo. E isso a gente escuta há muito tempo, de fato, ok, é verdade. Só que aí ela traz analogia nessa questão da velhice do continente europeu, ela traz como uma contraposição a questão da cultura muçulmânica, que está invadindo a Europa e cada vez proliferando mais porque eles têm uma penca de filhos. Se a diferença cultural entre ambas as culturas impõe isso de alguma forma, normaliza isso de alguma forma, a falta de um e o exagero de outro, isso não significa que um é melhor e o outro é pior, só que são diferentes. E aí ela faz um comentário lá que me chamou muita atenção, que fala assim, que essa população muçulmana, ela chega em determinada localidade, no qual ela resolveu se mudar, e ela chega naquele país e ela não aceita que a cultura dela seja deixada de lado para aquela pessoa poder viver a cultura daquele local. E eu parei pra pensar, eu falei, sério mesmo que ela fez esse comentário? Porque até onde eu sei, o Brasil, ele teve os portugueses, os europeus no geral, seja português, espanhol, italiano, polonês, e a renca de gente que chegou aqui, teve todas as pessoas sendo inseridas numa sociedade que já existia, diversos povos indígenas, de diferentes culturas, de diferentes hábitos, de diferentes práticas, enfim, religiosas, né, que eles não chamavam dessa forma, mas é isso que significa pra gente. Em nenhum momento o europeu, o português, o italiano, o espanhol, o polonês, o alemão, o japonês, que chegou depois futuramente, em nenhum momento esses povos deixaram de praticar a cultura deles para viver a cultura indígena. Em nenhum momento esse povo pegou e falou assim, eu vou deixar de cozinhar tal comida que eu faço lá em Portugal, porque eu vou fazer só a culinária indígena agora. Entendeu?
Em nenhum momento, o português, quando ele chegou num continente novo, e a gente pode usar não só como referência o Brasil, a gente pode pegar também o inglês. O inglês que chegou lá na América do Norte e também se deparou com os povos indígenas daquela localidade, em nenhum momento ele falou assim, eu vou deixar de ter os hábitos que eu tinha lá na Inglaterra, na Escócia, na Irlanda, ou onde fosse lá mais ao norte da Europa, para começar a ter aqui os costumes dos índios Dakota, dos índios Sioux. Em nenhum momento isso aconteceu. Então por que o muçulmano, ele tem que chegar na Europa, seja no país que for, e não só muçulmano, mas, não sei, algum, sei lá, um marroquino que ele saiu e foi pra Espanha, ele chegou na Espanha, ele tem que deixar de ter o costume dele, porque a cultura ocidental, ela é mais importante, ela é mais evoluída, ela é mais o que for, ele tem que ter esse tipo de comportamento, por quê? Qual é a diferença? E quando eu vi aquilo, eu me indignei tanto que eu falei assim, não é possível que você tá escutando um negócio desse. E quando a gente escuta isso, a gente tem que parar pra analisar que isso não é uma questão de que é pensamento de direita ou de esquerda. Isso é um pensamento meio óbvio. Será que ninguém se questiona isso quando lê um negócio desse? E o pior ainda, você falar sobre isso e você abordar com a maior naturalidade, ainda tem um monte de gente falando, parabéns, você tá falando uma coisa muito boa. Não, gente, tá errado. Entendeu? Por que eles têm que se diminuir e mudar as suas práticas quando chegam no lugar, mas o outro, quando chega naquele lugar, não precisa? Isso não tem cabimento. Isso é só uma das coisas que me causou esse tipo de revolta aí naquele vídeo. E outra coisa que também é falada lá é que a alta cultura, que obviamente é colocada ali no livro como a cultura advinda da Europa, ela está se perdendo porque as pessoas estão deixando de consumi-la. E por que elas estão deixando de consumi-la? Porque as pessoas estão consumindo uma cultura que é mais fácil, mais acessível. E cara, isso vem embutido de tantas prerrogativas que é importante a gente analisar. Nós moramos no Brasil, um país onde a cultura é cara, livro é caro, tá? E não vem falar igual é falado no vídeo, que você pode, em vez de comprar o livro capa dura, último modelo, piriri, pororó, e você pode comprar um brochura. Tudo bem, quanto que é o brochura? Ele diminui R$30, diminui R$20. Gente, R$20, R$30 pra uma pessoa que não tem direito de comer, não preciso falar mais nada, né? Então assim, livro é caro, você ir num cinema é caro, você ir num teatro é mais caro ainda, você ir numa exposição às vezes, então nem se fala, você ir num show, você ir num concerto. Tudo é muito caro no Brasil. Nós estamos usando como exemplo aqui. Tudo é muito caro. Então, não existe essa de que a cultura, ela é acessível. Não, não é. Pro nosso país, não tem essa de você tem que ler clássicos. Você tem que escutar música clássica. Você tem que escutar coisas que tenham cultura pra você. Não. Não é assim. Se no nosso país a gente tiver as pessoas lendo, não importa se lendo Shakespeare ou lendo o último romance que saiu aí, que tá bombando no TikTok, é válido, entendeu? O movimento que ultimamente nós estamos tendo dessas book redes no geral, que está motivando as pessoas a lerem, a comprarem livros, a fazer o mercado editorial voltar a crescer nesse país, é a prova de que o que importa é que a população está lendo. Coisa que só vinha diminuindo cada vez mais nos últimos anos. E de uns tempos pra cá voltou a aumentar. É só você ver como é que está sendo as bienais dos últimos anos, seja de São Paulo, do Rio, enfim, que são as mais famosas. Então, a alta cultura, né, como é falado lá, enfim, essa cultura clássica, ela é importante? É lógico que ela é. Só que todo mundo tem que começar por baixo. A gente começa engatinhando pra depois a gente poder andar. Então, você começar lendo... ele tá lendo Harry Potter. Você começar lendo Harry Potter é maravilhoso. Rick Riordan é maravilhoso. Se lá no futuro isso for trazer pra você o gosto da leitura, for fazer você ler, ir atrás de, sei lá, Shakespeare, e você lê, isso já tá de bom tamanho, entendeu? E é isso. Eu não vou me aprofundar muito, porque como eu falei, eu não li o livro, eu não sei direito todos os capítulos e todas as temáticas que ele trata. Mas a questão principal o livro trata sobre a alta cultura. A partir do momento em que ele trata a alta cultura como sendo a cultura europeia, a cultura ocidental. E ali ela faz uma alusão de que, por exemplo, o resto das outras culturas são menos desenvolvidas, são menos importantes, e que as populações desses outros lugares deveriam, na verdade, deixar de ter os hábitos que elas têm, deixar de ter a cultura que elas têm para vivenciar a cultura europeia, porque senão a cultura europeia vai se perder. E a cultura europeia é muito, muito essencial. E eu acho muito engraçado porque isso também fez me lembrar de um outro livro que eu estou lendo, que não está aqui comigo porque está em casa, porque ele é um calhamaço e eu não fico andando com ele, mas ele trata sobre o surgimento da Rota da Seda e de que forma, naquele momento, com o surgimento da Rota da Seda, que fez a comunicação entre o Oriente e o Ocidente, e ali foi o primeiro momento onde de fato houve uma globalização, porque isso não é um tema atual, gente. A globalização, o multiculturalismo, isso é uma coisa que existe há muito tempo. Os termos, o nome dos termos pode ser algo recente, mas essa prática de troca existe há muito tempo, desde que o homem é homem, desde que o homem, como um povo nômade, ficava andando para lá e para cá e trocando informações com outras populações de locais diferentes.
Era o pescador que chegava no povo que era da agricultura, e o da agricultura ensinava ele como cultivar determinada planta, e o outro que era o caçador ensinava como caçar, e o outro que era pescador ensinava como pescar, e é isso. Então, a globalização, esse multiculturalismo, ele existe há muito tempo. E aí, essa abordagem, criticando o que é cultura daqui, cultura dali, me fez lembrar muito desse livro, porque, na verdade, para diversos historiadores, e são historiadores renomados e que são grandes, assim, nome grande mesmo, de cachorro grande, digamos assim, no mundo da história, eles abordam que o continente... o lado oriental, ele foi extremamente importante para que o ocidental se desenvolvesse. Práticas médicas, práticas de higiene, práticas de navegação, práticas de cartografia, tudo isso foi desenvolvido lá no Oriente, não foi desenvolvido no Ocidente. E aí, com o surgimento da Rota da Seda, que foi o primeiro boom que teve da globalização, esses conhecimentos se espalharam pelo mundo. Se espalharam primeiramente pela Europa e, consequentemente, depois nas grandes navegações pelo mundo inteiro. Então, como você vem falar que a cultura oriental ela não tem a mesma importância que uma cultura ocidental? Como você vai falar que a cultura europeia está se perdendo? Isso é muito grave. Será mesmo? Porque até onde eu sei, vários dos costumes que a gente tem não advém da Europa. Se você tomar banho todo dia, isso não vem porque o europeu chegou aqui e tomava banho todo dia. É porque o povo daqui indígena tomava banho todo dia. Ou porque o povo oriental, japonês, chinês, eles têm isso, essa prática de tomar banho todo dia. Porque são práticas higiênicas e que eles ensinaram pro europeu. Se a gente tem diversas plantas que a gente cultiva e hoje em dia, através de remédios, viraram remédios, isso vem do quê? Não é da cultura europeia. A mesma coisa, questão de grandes construções em larga escala, isso vem só do europeu? Não, gente. Os grandes castelos, por exemplo, da Europa surgiram muito depois de grandes construções que nós temos no continente africano, no continente asiático e no continente americano. De era pré-colombiana. Mas será que ela sabe tudo isso? Enfim, tô indignada. Muito. Acho que talvez eu postando esse vídeo eu vou atrair vários comentários negativos pra mim. Eu vou atrair gente que vai me bombardear de mensagens ruins. Ou talvez não, talvez esse vídeo não alcance ninguém, porque afinal de contas meu canal é pequeno. E talvez não alcance ninguém. Mas enfim, whatever. E bom, é isso. Vou parar por aqui pra não me tornar repetitiva e prolongar muito o assunto. Depois que eu ler o livro, eu vou trazer aqui minhas opiniões a respeito. Eu já sei que vai ser um livro que vai ser meio difícil de engolir, mas eu vou me forçar a ler porque eu quero saber a fundo o que ele traz ali. E, enfim, o que ele usou como embasamento pra escrever esse livro. E vamos ver no que dá. Não sei. Não sei se eu vou conseguir concluir, mas eu vou tentar. Tá bom, gente? É isso. Deixem nos comentários o que vocês pensam sobre o assunto. Se vocês viram o vídeo que eu citei. E, enfim, vamos ver no que dá. Beijos. Até a próxima.